Olá, bom dia a todos, pessoal. Aqui quem fala convosco novamente é o Dr. César. Pessoal, vim falar uma aulinha rapidinho para vocês sobre o sistema nervoso, certo? Vou falar de um tema interessante, a diferença entre sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo. Qual que seria a diferença entre os três? Por exemplo, sistema nervoso central. O que seria o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é aquele sistema em que ele fica no centro do nosso corpo. Por isso que é chamado sistema nervoso central. A sigla que a gente fala dele é SNC, significa Sistema Nervoso Central. E nós podemos dizer que o sistema nervoso central é aquele que fica no centro do nosso corpo. E o sistema nervoso central, ele é formado por encéfalo e medula espinhal, beleza? Do encéfalo, o que é o encéfalo? O encéfalo é aquele que tem a massa cinzenta e corresponde a boa parte das nossas ações, né? Memória, forma, inteligente, né? E assim sucessivamente. E o encéfalo, nós temos o cérebro e o cerebelo, que sai da divisão do encéfalo. O que seria o cérebro, pessoal? O cérebro é aquele que é responsável pelos órgãos de sentido que nós temos: visão, audição, tato, olfato e paladar. E o cerebelo é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, ou seja, um órgão responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Se a pessoa tem problema de equilíbrio, qual é a patologia que causa? Síndrome cerebral, beleza? Aí, dentro do sistema nervoso ainda central, nós temos a medula espinhal. Da medula espinhal sai o tronco encefálico. Do tronco encefálico forma a ponte, o mesencéfalo e o bulbo. Perdão, vou falar a forma correta. Isso, certo. A ponte, mesencéfalo e o bulbo. O que é a ponte? A ponte é aquele que transmite a mensagem do cérebro para o cerebelo. O mesencéfalo é o encéfalo médio. E o bulbo que controla a ação automática nossa. Respiração, batimento cardíaco, frequência respiratória, dilatação da pupila. Isso seria o sistema nervoso central. O que seria o sistema nervoso periférico? Quando a gente fala do sistema nervoso periférico, é quase igual ao sistema nervoso central. Só que o sistema nervoso central é aquele que fica no centro do nosso corpo, como eu acabei de dizer para vocês. Agora, o sistema nervoso periférico, meus amigos, né? Alunos de faculdade de fisioterapia, o sistema nervoso periférico é aquele que fica no centro do nosso corpo. Ele é formado por nervos e gânglios. Que são nervos? São feixes de terminações nervosas. E glândula é aquele que fica fora do sistema nervoso. Beleza? É isso que vocês têm que entender. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, a diferença. O que fica dentro do nosso corpo, que é o sistema nervoso central, e o que fica fora é o sistema nervoso periférico. Depois disso, nós temos o sistema nervoso autônomo, que é aquele que comanda por conta própria. Ele é chamado de autônomo também. Então nós podemos observar que dentro do sistema nervoso autônomo nós temos o simpático, o parasimpático e o etérico. O que seria o simpático? O simpático é aquele que está preparado para a fuga ou para a luta. Digamos assim, aquele que está preparado para viver ou para morrer. Isso seria o simpático. Aí, o que o simpático vai liberar? Acetilcolina. Acetilcolina que o simpático libera. E o simpático, o que acontece? Se ele está preparado para fuga e luta no simpático, ele aumenta tudo, né? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, a pupila se dilata, né? E assim sucessivamente, frequência respiratória, frequência cardíaca, a temperatura, a visão aumenta. Agora, quando a gente fala do parasimpático, é o contrário. O parasimpático, ele libera o quê? A adrenalina, certo? A adrenalina.
Lembrei, adrenalina. Então, o parasimpático, ele libera adrenalina. E no parasimpático é aquele pessoa que está no estado de descanso. E aí o que acontece no parasimpático? Diminui a frequência cardíaca, diminui a frequência respiratória, a pupila causa midriase. E aí o que acontece? Diminui a temperatura e tudo diminui. No simpático tudo aumenta, no parasimpático tudo diminui. Noradrenalina podemos também chamar, a noradrenalina, nós podemos chamar de norepinefrina, né? E ceticolina, epinefrina. E o etérico, professor, o etérico, aquele que trabalha, o etérico, ele serve para trabalhar com o trato gastrointestinal. Mas podemos observar no simpático, vou dar um exemplo para você. Vamos supor, um dia de noite você está saindo da sua casa, acabou a força, né? Ficou apagão a cidade inteira, a luz, por exemplo, dos postes, está tudo apagado. Você tem que sair, por exemplo, vou supor a molecada hoje em dia aí, ó, eu tô saindo para ir namorar, para ir na casa da minha namorada. Acabou a luz, e agora o que eu vou fazer? Não tem lâmpada, não tem nada. Eu vou andar no meio do escuro até chegar na casa dela. Só para vocês assistirem melhor esse vídeo. Aí o que acontece? Você vai e anda. Aí você fala, nossa, mas eu andei no escuro, o que aconteceu? Nossa, acabou a luz da cidade, acabou a luz dos postes, e eu tô andando no escuro, mas como que eu consegui andar? Descobre como você conseguiu andar? Por causa do sistema nervoso simpático. Porque quando você está andando no escuro, o que acontece? O sistema nervoso simpático, ele já entende que você precisa aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória e pupila do olho dilatar, né? Para que você possa, né, andar no escuro. Ou seja, os órgãos de sentido aumentam tudo, né? E quando você acabou de almoçar, quer dar uma relaxada, quer deitar para descansar, quando isso acontece, sabe o que está agindo em você? O parasimpático, porque é o estado de descanso, certo? Eu digo esse resumo para vocês entenderem a diferença do simpático e do parasimpático, beleza? Essa é a diferença que eu gostaria de deixar como aula para vocês do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo, beleza? Nós vamos ter muita aula de neuro aí interessante. Muito obrigado, fica com Deus, até mais. Tchau.